Olá, meus queridíssimos alunos do sexto ano C Integral da Escola Estadual Zoroastro de Oliveira, localizada no município de Campanha. Estamos aqui para mais uma aula de comunicação e linguagens. Eu sou o professor Davi, ok? Antes da gente começar, na verdade eu vou introduzir alguns conceitos e corrigir a semana 3 e 4. Qual que é o objetivo dessa aula? É esse. Trabalhar alguns conceitos, são esses aqui, tá? Para esclarecer vocês, que esses conceitos vão fazer vocês entenderem melhor, vão proporcionar a vocês um maior entendimento sobre os exercícios que estão sendo pedidos ali no PET volume 1, semana 3 e 4. E aí a gente já remata tudo com as correções. Espero que a aula não fique muito longa. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo pelo grupo lá no Telegram, ok? Ou pelo Conexão Escola. Muito bem. Primeira coisa aqui que a gente tem que pensar, a gente já falou na aula anterior sobre conotação e denotação. Denotação é a linguagem factual, não é? Onde, por exemplo, a palavra cadeira vai significar cadeira, como está no dicionário, não há possibilidade de outra interpretação. Já no mundo da conotação, que é o mundo da linguagem simbólica, né? Aí nós vamos ter possibilidades para que essa palavra assuma outras figuras de linguagem, outras significações. Então, logo no início aqui eu trouxe para vocês algumas obras que fazem parte do quê? Das linguagens do imaginário. Que imaginário é esse? Imaginário ocidental, né? O nosso imaginário, né? Se você for observar aqui na figura 1, você tem um clima muito aterrorizante, amedrontador, não é? Você vê a menina de capuz vermelho e o lobo mau. Isso remete ao quê? Na figura 1. A história da Chapeuzinho Vermelho e do lobo mau. Muito bem. Já na figura 2, né, é a cena de um filme, Hook, né? Aí você tem o Peter Pan, o Capitão Gancho, a Fada Sininho, enfim, uma série de personagens aqui de uma história também que compõe o nosso imaginário ocidental, certo? Já nessa terceira imagem nós temos uma animação, né, um desenho animado na figura 3, tá? Onde você tem Alice no País das Maravilhas. Por que eu trouxe essas imagens? Porque essas imagens, elas nos remetem, né, todas essas três, né, e tem muitas outras, né, só que não cabe aqui. Elas nos remetem ao nosso imaginário coletivo, né? Porque essas histórias, antes de serem colocadas em livros ou filmes, elas eram histórias contadas oralmente, de boca em boca. Por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho, né? A gente sabe que ela foi recolhida pelos irmãos Grimm, enfim, por outros que recolhiam histórias da oralidade, mas antes disso ser registrado de maneira escrita num livro, como história para crianças, né, onde foi retirado dali tudo aquilo que era considerado impróprio para crianças, a gente sabe que essa história, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, ela foi feita para causar medo mesmo, né, no ser que era considerado infantil, né? Para que ele obedecesse a determinadas regras morais vigentes na época. Por que eu estou falando isso?
Porque as linguagens do imaginário, elas operam, de acordo com Gilbert Durand, que é um teórico, né? Dois grandes campos. O primeiro deles é o imaginário coletivo. O que é o imaginário coletivo? Então vamos lá. Compõe-se de imagens. Imagens não são só essas imagens que estão na tela, tá? Imagens mentais, ok? Formadas na mente. Uma ideia é uma imagem. Quando você tem uma ideia, antes dela se tornar palavra, ela não é uma imagem na sua cabeça? E aí você tem que colocar aquilo ou no papel ou verbalizar aquilo de modo oral. Muito bem. Então, uma ideia é uma imagem. E o imaginário coletivo, ele compõe-se, então, de imagens, dessas imagens mentais, olha lá, materiais ou virtuais, organizam-se como um sistema integrado, né, no qual se dá uma espécie de compartilhamento de informações, né, pessoas que estão ali inseridas dentro de uma mesma cultura vão compartilhando informações, vão acrescentando itens nessas imagens e elas vão sendo formadas, né? E esse imaginário coletivo ele vai sendo cada vez mais enriquecido, né? Esse imaginário coletivo que eu digo é, por exemplo, o imaginário ocidental, não é? Que é um campo maior, o imaginário americano, o imaginário sul-americano, o imaginário brasileiro, né? O folclore brasileiro, o imaginário coletivo de todas as pessoas do Brasil, de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais. Então, imaginário coletivo. Então, há aqui uma espécie de compartilhamento de informações entre indivíduos, olha lá, ó, indivíduos de uma mesma cultura, ok? Então há uma troca de informações e esse imaginário coletivo ele vai sendo cada vez mais enriquecido. É como se fosse uma caixa onde todas as histórias que são contadas, sei lá, pelo povo brasileiro vão sendo colocadas ali e enriquecidas cada vez mais. Em contrapartida, ou seja, de outro modo, né, de um outro ponto de vista, há também o imaginário individual. Esse imaginário individual já é o imaginário da pessoa, do ser leitor, de você, aluninho do sexto ano C. Seria aquele formado pela subjetividade. Subjetividade vem de sujeito, sujeito vem de eu. Ou seja, tudo que eu experimento na vida. E ao mesmo tempo, formatado. O que é formatado? Construído pelas inserções que se processam no jogo da interatividade, ou seja, na interação que você, leitor, aluninho do sexto ano, que é um indivíduo, é na sua interação com a cultura, o local, o lugar onde você está inserido, né? A que pertence, podendo a qualquer tempo acessar, é através dessa interatividade que você vai construindo o seu imaginário individual. Ou seja, você bebe aqui no imaginário coletivo, você aprende coisas que estão no imaginário coletivo. Sei lá, a história do pé grande, quem não conhece? A história da Mulher de Branco, ou até mesmo a Chapeuzinho Vermelho aqui, Peter Pan, Alice no País das Maravilhas. Isso faz parte do imaginário coletivo no qual você está inserido. Você faz parte daquela cultura, tá? Então, em contrapartida, o imaginário individual, que é aquele que você possui enquanto ser, seria aquele formado pela subjetividade e, ao mesmo tempo, formatado, né, pelas inserções que se processam no jogo da interatividade entre o indivíduo e a cultura a que pertence, podendo esse indivíduo, a qualquer tempo, acessar o arcabouço. O arcabouço é aquela caixa com todas as histórias do imaginário coletivo, tá? O arcabouço de informações imagéticas contidas no imaginário coletivo. Então, perceberam a troca que existe entre imaginário individual e imaginário coletivo. Ou seja, você, leitor,
é formado antes mesmo de aprender a ler no sentido propriamente dito, antes mesmo de entrar para a escola e ser um aluno, você já estava, quando você nasceu, você já estava inserido aqui, ó, no imaginário coletivo. E aí você foi criado em cima disso e foi formando, a partir disso, o seu imaginário individual. Se você for uma pessoa esperta, como eu penso que você é, a leitura, não só a leitura das letras, aquela que você aprende na escola, mas a leitura de mundo, a leitura de vida, ela traz uma noção de senso comum e de senso crítico. O que é o senso comum? É aquele cara que se depara com uma determinada situação na vida e não questiona, se resigna, se conforma, deixa o barco correr, né? Agora, se você for um cara esperto, um cara que tem o seu imaginário individual bem enriquecido, um cara que é capaz de conhecer pelo menos um pouco das coisas da vida, não é? Você é capaz de fazer essa leitura de mundo, você é capaz de decifrar o certo do errado e você é capaz de ter um senso crítico para poder questionar. Opa, mas espera aí, por que essa situação está acontecendo assim e não assado? Não é? E aí é que começa a formação desse leitor crítico, né? Mesmo antes dele saber ler, mesmo antes dele se apropriar das primeiras sílabas. Essa formação já vem da família, não é? E ela é concretizada nos primeiros anos escolares. Então, as aventuras do olhar leitor. O olhar leitor não é esse olhar que apenas identifica os sinais gráficos e reproduz. Não. O olhar leitor é aquele que é capaz de observar uma determinada situação, interagir com ela, não é? E proporcionar soluções, não é? E a partir dessas soluções, ele vai se tornando cada vez mais cidadão. Né? Ele vai se tornando cada vez mais uma pessoa ciente e consciente dos seus direitos e deveres, né? Que é o que rege, que é a base de sustentação de uma sociedade harmônica. Então, as aventuras do olhar leitor, relações entre textos. E aí, a partir desse olhar leitor, quando ele é bem treinado, e quando você entra para a escola e você começa a aprender a ler, e você começa a apreciar os determinados tipos de textos, gêneros textuais, você já vai conseguir perceber os temas que são trabalhados ali dentro daqueles textos, por que está trabalhando aquele tema, se está criticando, se está enfatizando, se... enfim, qual o sentido, qual o significado, por que aquele texto existe, por que ele foi feito, né? Um autor, um cara que escreve um texto, ele sempre escreve, primeiro porque ele quer escrever e segundo porque ele quer causar um impacto em algum público leitor. Você consegue entender qual é esse impacto que ele quer causar? Se você consegue, você possui um olhar leitor. E aí você já está pronto para entender as relações que existem entre os textos. Não só os escritos, lembrando que texto é tudo aquilo que propõe uma mensagem, é tudo aquilo que quer comunicar alguma coisa. Muito bem. E essas relações se dão de que forma? Então, treinando esse olhar leitor, né, embasado no senso crítico, cada vez mais, né, cada vez mais você vai compreender essa relação ou essas relações existentes entre os textos e vai se aprofundar cada vez mais nelas. E é igual andar de bicicleta, né? Você vai levar uns tombos aí no início, mas quando você aprender, você vai no embalo,
até você conseguir, sei lá, chegar a ser um grande atleta do ciclismo e fazer piruetas, enfim. A primeira relação que eu quero destacar aqui, que existe entre os textos, é a relação chamada de intertextualidade. Ó, que nome difícil, hein? Intertextualidade. O que é essa relação? Em palavras mais simples, né, é nada mais nada menos do que os diálogos, né, que um texto estabelece com outro texto ou com outros textos, que é o que está sendo cobrado aí na semana 3 e 4 do PET de vocês, e vocês precisam dessa conceituação. Ainda sobre intertextualidade, nós temos uma outra definição aqui, ó. As relações entre os textos, elas são geradas intertextualmente por meio de um texto, onde um texto, lembrando que texto não é só aquilo que está escrito, pode ser uma música, pode ser uma telenovela, pode ser um seriado, pode ser um filme, pode ser uma charge, uma história em quadrinhos, um livro de literatura infantil, enfim, um texto que pode ser só escrito, ou pode ser texto e imagem, pode ser texto, imagem, legenda, imagem em movimento, textos mais híbridos, com mais linguagens, enfim. Tudo isso é texto, que tem o objetivo de comunicar, de passar literariamente emoção. Então, um texto é gerado a partir de outros, atravessando por outras significações, ou seja, a partir de outros textos que já existem lá no imaginário coletivo, você constrói, né? Ninguém escreve do nada. Você constrói outros textos, né? Por quê? Porque você está inserido em uma cultura, não é, que desenvolveu em você um imaginário coletivo, né? Formatou você para vivenciar um imaginário coletivo, um imaginário individual, aliás, perdão, que é o imaginário da pessoa, né? Então, um texto é gerado a partir de outros textos, atravessado por outras significações. Essas significações, elas são estéticas, de ordem estéticas, ideológicas, as ideias que você tem, as coisas nas quais você acredita, né? Históricas, né? E sociais. Sendo por isso uma rede de relações, né? Esses diálogos, essas relações que se estabelecem entre os textos, ou seja, a intertextualidade, ela forma uma rede de relações que formam parte de um contínuo redemoinho de transformações e referências intertextuais, de textos que geram outros textos num interminável processo de reciclagem, onde você pega um texto, reinventa, atualiza, sei lá, um texto de 500 anos atrás, você vai lá, reescreve numa linguagem mais atual, você reatualiza aquele texto, né? Você transforma aquele texto, ó, num interminável processo de reciclagem, transformação e transmutação. Então, relendo isso aqui, ó, um texto é gerado a partir de outros textos, atravessados por outras significações estéticas, ideológicas, históricas e sociais, sendo por isso uma rede de relações que formam parte do contínuo redemoinho de transformações e referências intertextuais, de textos que geram outros textos no interminável processo de reciclagem, transformação e transmutação. Isso quem disse é o Robert Stam, um teórico do cinema e da literatura, ok? Então essa é uma conceituação bem mais ampla e bem mais profunda do que traz lá o PET, né? Acerca do que é intertextualidade, as relações, os diálogos que os textos, né, estabelecem uns com os outros. E esses diálogos, eles perpassam por transformações criativas, né? Porque você não vai gerar um outro texto, né, sei lá, de 500 anos atrás, como o exemplo que eu citei, simplesmente copiando palavra por palavra, vírgula por vírgula,
porque senão não vai haver transformação nenhuma. Então existem algumas formas de transformação, né, onde esses diálogos eles são enriquecidos, esses diálogos, tá? E essas formas de transformação ou de relação ou de diálogo entre textos, elas são classificadas, ou eu tentei, né, classificá-las aqui como paródia, paráfrase e estilização. O Pet ele traz uma conceituação de crossover também, né? Basta você dar uma lida lá na parte teórica que vem antes da realização dos exercícios da semana 3 e 4. Então isso aqui são modelos de apropriação criativa, onde você se apropria de textos que já existem, né? E você vai trabalhar o que? A linguagem, no sentido de ofertar ao leitor o objetivo que você quer causar nele, o impacto que você quer causar nesse leitor através do trabalho com essa linguagem. Então nós temos aqui a paráfrase, é o primeiro modelo, a estilização é o segundo modelo e a paródia é o terceiro modelo. A paráfrase, você tem aqui matematicamente falando, é um desvio maior ou igual, né, a 0%. Ou seja, é um desvio mínimo, onde você apenas transcreve partes de um texto para um texto que você está criando, não é? E mantém a relação de significação intacta, ok? A estilização já é um desvio maior, né, do que a paráfrase, né? Por quê? Porque é um desvio parcial, né? Onde você pega aí algumas palavras, algumas frases, algumas sentenças ou algumas imagens ou alguns signos que constituem aquele texto, né? E desvia ele, transforma ele numa coisa diferente daquele texto onde te serviu de referência, né? Daquele primeiro texto onde você bebeu a fonte. Esse negócio de fonte e referência, influência é complicado, mas a estilização é justamente isso, onde você pega o seu próprio estilo de escrita, o seu próprio estilo individual de fazer, não é? Alguma coisa no âmbito literário, no âmbito da escrita ou no âmbito artístico, e você desvia, não é? Faz um desvio maior do que a paráfrase, um desvio, portanto, parcial, tá? Deixa eu ver se eu consigo citar alguns exemplos. A paráfrase, que é um desvio mínimo, é quando você pega, hoje em dia, alguns padres ou pastores de diversas religiões que nós temos, citando ou interpretando ou escrevendo novos textos a partir de textos bíblicos. Tem um texto bíblico lá no exercício do PET 3, por isso que eu, da semana 3 e 4 do PET volume 1, por isso que eu estou mencionando textos bíblicos, ok? Então há aí um desvio mínimo, porque a interpretação quer chegar a exatamente o que foi dito ali no texto original. Já a estilização, ela pega esse texto dito original, né, e recria ele, atualiza, faz dele uma coisa nova, né? E enquanto a paródia ela visa a corrosão total, o desvio total, o desvio 100%, para transformar geralmente aquilo num texto de humor. O desvio é total. O texto original pode ser um texto dito, encarado como um texto de temática mais séria, e ele é
desviado, corroído totalmente pela paródia, que tem dentro de si uma outra figura de linguagem, se é que nós podemos chamar de figura de linguagem, a carnavalização, né? Onde você faz um carnaval com o texto e aquilo gera humor. Então nós temos aqui a paródia, a paráfrase e a estilização como modelos de apropriação criativa que se dá por meio da relação que é construída entre um texto e outros textos. Ok? Muito bem. Você pensou que não existia relação entre textos, né? Existe sim. Muito bem. Agora aqui, quanto às retomadas. O que é retomadas? Quando você escreve um texto inspirado em outro. Você retoma a temática ou a abordagem daquele primeiro texto e aí você escolhe retomar aquilo de maneira mais igual ao que é o primeiro texto ou procurando uma diferença maior, uma atualização maior ou uma corrosão total, como é o caso da paródia. Então, quanto às retomadas, por similaridades e diferenças, nós temos no conjunto das similaridades, ou seja, naquilo similar é igual, tá? No conjunto das similaridades, nós temos aqui a paráfrase, que é a retomada quase que idêntica do texto, e a estilização, que muda pouca coisa, mas muda, atualiza, estiliza, traz o texto para um estilo mais atual, ok? Então, é um conjunto de conceitos de trabalho com a linguagem que se dão através das similaridades, ou seja, da igualdade, das semelhanças que existem entre o texto que foi criado e o texto que foi objeto de inspiração para quem criou um novo texto. Muito bem. Agora nós temos também o conjunto das diferenças. Por quê? Porque a paródia, como eu já disse, ela transforma totalmente o texto, né? Ela corrói o texto de dentro para fora, né? Você sabe que aquilo tem uma relação com aquele texto primário, mas você sabe que a significância, nem sei se existe essa palavra, mas enfim, o significado que ele quer produzir no leitor é diferente, né? E nós temos também a apropriação criativa, né? Onde um autor se apropria de determinados pontos de um texto existente e de maneira diferente reconta aquilo, né? Numa nova versão. Isso acontece muito no cinema e nos curtas-metragens. Tudo bem? Essa teoria é uma teoria inspirada em Tinianov, Bakhtin e Afonso Romano de Santana, e ela foi na minha tese de mestrado elaborada por mim, né? Dentro desse quadro, né? Quando eu fiz o meu mestrado, acho que em 2012, tá? Eu acho que ela traz um pouco de luz para as atividades que vocês realizaram da semana 3 e 4, antes da gente entrar nas correções. Então, retomando. Linguagens do imaginário. Lembrando que linguagens do imaginário são aquelas obras, aqueles textos que fazem parte da sua vida, desde quando você nasceu. Por quê? Porque estão dentro de um imaginário coletivo. E esse imaginário coletivo, ele, de uma certa forma, formata você, cria você, formata a sua mente para que você forme o seu próprio imaginário individual. E aí entra o quê? O senso crítico. Que aí você vai dizer o que serve e o que não presta. O que é legal e o que é um texto, sei lá, que quer manter uma noção de domínio, manter uma noção de subjugação sobre mim.
Não vou entrar nesses detalhes não, porque vai ficar muito complicado. A figura 1, a figura 2 e a figura 3 nos remetem a 3 histórias populares que se tornaram contos e histórias, né? E aí os conceitos mais impróprios para crianças foram varridos dessas histórias, né? As histórias foram cada vez mais simplificadas, registradas da oralidade através de um texto escrito e se tornaram histórias para crianças e jovens, tanto a figura 1 quanto a figura 2 quanto a figura 3. Muito bem. Então, imaginário coletivo, imaginário individual. Coletivo é aquele que te formata, é aquele no qual você nasce, faz parte da sua sociedade, da sua cultura. Individual é aquele que você escolhe dentro da sua mente o que serve, o que não serve e vai formando a sua personalidade, né? Se você fugir do senso comum, né, você já está fazendo um exercício grande de senso crítico, ok? Olhar leitor. Olhar leitor é aquele que olha para a vida de maneira crítica, né? E consegue entender o porquê da existência, né? E consegue entender, né, as relações que se estabelecem entre os textos da vida, né, as conversas, os diálogos, né, as ironias, enfim. E a partir disso, ele aprende a ler na escola e consegue entender também as relações que um texto vai estabelecendo com o outro através da intertextualidade, através dos desvios de linguagem ou dos modelos de apropriação criativa, não é? Onde você cria novas linguagens a partir de coisas já existentes, não é? Que é o caso da paráfrase, da estilização e da paródia. Muito bem. Feito isso, podemos ir ao PET. Semana 2 e 3, né? Aí você tem aqui resgatando alguns conhecimentos. Vamos lembrar o que é intertextualidade, né? Já falei o que é intertextualidade, olha lá. É um fenômeno que acontece entre os textos. É uma influência, não gosto dessa palavra, porque influência denota que o primeiro texto é melhor do que o segundo, geralmente acontece o contrário, né? Enfim, nem vou ler o resto, porque chegou nessa palavra influência que eu já não gostei. Então, esse PET é cheio de erros, gente, mas tudo bem, errar é humano. Entre as várias formas de intertextualidade, existem, né, alguns pontos de apropriação criativa que são mais comuns. A alusão é quando você faz referência bem de longe, né? Que seria basicamente a paráfrase, uma referência indireta, né? Apenas simbólica lá. Exemplo: o mais bonito de todos era sem dúvida Narciso, meu filho e não o outro. Olha lá, uma alusão ao mito de Narciso. Procura aí depois o que é o mito de Narciso, né? É um mito grego, ok? Depois nós temos a citação, não é? Quando um autor acrescenta partes de outras obras na sua produção, ocasionando uma intertextualidade direta. Por vezes ocorre a transcrição de palavras do texto-fonte. Não gosto dessa palavra fonte. Dá credibilidade à nova construção. Normalmente é a citação inserida em itálico e entre aspas, além de citar o nome do autor original, a fim de evitar plágio. O plágio ele já não é uma apropriação criativa, ele é um crime. Você pegar um texto de uma outra pessoa, que é legalmente, ou seja, protegido pelas leis, é uma propriedade intelectual, e dizer que aquilo é seu. Escrever exatamente o que está ali e dizer que aquilo é seu. Isso é plágio, aí já é um crime. Não é uma apropriação criativa. E aí você tem outros conceitos aqui, como a epígrafe, né? Que é o acréscimo de um parágrafo ou frase que se relacione com um texto que está sendo escrito. Antes do texto, você coloca ali um textinho de um outro autor que tem o mesmo tema do texto que você está escrevendo. A paráfrase, que eu já falei o que é, repetição de uma sentença, recriação de um texto, mantendo a mesma ideia.
A paródia, não é? Muito presente em programas humorísticos, porque consiste na subversão total do texto inspirador, não gosto dessa palavra original, porém de forma crítica e satírica. O objetivo é a ironia, olha lá, a ironia, a crítica e a reflexão, faz você pensar. Então essa apropriação criativa aqui ela é muito válida e ela acontece muito nos dias de hoje. Depois tem o crossover, né? Que é a aparição de personagens ou encontro daqueles que pertencem a universos fictícios diferentes em volumes, edições ou capítulos. Exemplo, as histórias em quadrinhos ou filmes da Marvel que misturam heróis de outras produções em uma só obra. Um exemplo de crossover e também de apropriação criativa seria o filme A Liga Extraordinária, né? Onde você tem ali diversos heróis compondo parte de um novo enredo, de uma nova história. Então vamos lá? Vamos para as atividades. Muito bem. Muito bem. Então, atividade 1. O que a atividade 1 está pedindo? Analise as duas imagens a seguir. São essas aqui. A primeira é a Mona Lisa, né? Conhecida também como Gioconda, do Leonardo da Vinci. E a segunda é um texto publicitário da Bombril que retoma elementos da Mona Lisa. Então nós temos um texto 1 e um texto 2. Vamos aos exercícios. Letra A. Faça uma pesquisa em várias fontes sobre a primeira imagem, ou seja, a Mona Lisa, La Gioconda, de Leonardo da Vinci. Aí eu busquei aqui, tá? E diz o seguinte: Mona Lisa é uma peça em óleo sobre tela, pintado pelo renascentista italiano Leonardo da Vinci, entre os anos de 1503 e 1506. Apesar de suas dimensões reduzidas, 77 centímetros por 53, esta obra, que representa uma mulher misteriosa, né, se tornou, ao longo dos séculos, o retrato mais famoso da história da arte ocidental, ou seja, da nossa arte. Tudo bem? Vou dar um tempo aí para vocês conferirem. Espero que vocês tenham feito a pesquisa, né? Muito bem. Letra B. Compare. Esse exercício de comparação ele é sempre útil. Quando você pega um texto, se debruça sobre ele e compara com outro texto que mantém uma relação, mantém um diálogo, né, com ele, como é o caso aqui do Leonardo da Vinci com a publicidade da Bombril. Então, compare as duas imagens. Aí vem a pergunta, quais as semelhanças e diferenças entre elas? Né? O que elas têm de igual e de diferente? Aí eu coloquei aqui, semelhanças. Tá? O que elas trazem de semelhanças? Tanto na 1 quanto na 2 nós temos o que? As cores, né? Que são mais escuras, o cenário também, as roupas, o enquadramento. O enquadramento da propaganda ele é um pouco diferente, mas ele é quase parecido, né? Então coloquei o enquadramento aqui também. As posições e as feições das personagens, olha só, né? A face das personagens, né? Cadê? Me perdi aqui. Tá, achei. E as diferenças? As diferenças são essas aqui, ó. Na segunda imagem, lembra daqueles conceitos no início da aula? Na segunda imagem, há uma logomarca atrás da personagem. Uma marca, né? Bombril. Juntamente com alguns produtos comercializados por essa marca. Ok? Muito bem. Então ela traz aqui semelhanças
e diferenças. Ok? Próxima questão. É a letra C. A segunda imagem é uma pintura igual à primeira? Não. A segunda imagem, na verdade, ela é um retrato, uma fotografia, né? Que foi tratado ali por um Photoshop, por um programa de tratamento, para se aproximar do texto da imagem do Leonardo da Vinci. Então, olha o que eu coloquei aqui, ó. Não. A segunda imagem trata-se de um texto que foi produzido com o objetivo de vender um produto, porque aqui nós estamos trabalhando com, no texto 2, a linguagem publicitária, que o único objetivo é convencer você a comprar aquele produto, né? E divulgar uma marca, que é uma característica do texto publicitário, ou do anúncio publicitário. Tudo bem? Ok. Depois, continuando ainda na letra C, qual gênero textual pertencia à segunda imagem? Né? A segunda imagem, como eu disse, é um texto publicitário, publicidade ou propaganda, o anúncio publicitário, tanto faz, ok? Letra D. Qual o efeito de sentido gerado por essa paródia? Então aqui já fala que é uma paródia, lembra? Daquelas noções de apropriação criativa, o texto 2, ele se apropria de elementos do texto 1 e parodia, faz humor. Né? E aí, qual que é a resposta? Qual o efeito de sentido gerado por essa paródia que a segunda imagem faz? É justamente esse, ó. Pelo humor, olha lá, ó, a marca Bombril diz que seus produtos são clássicos, como a pintura do Da Vinci, né? E tão importantes quanto a obra, né, desse mesmo autor, Leonardo da Vinci. Né, que eles merecem respeito e que eles devem, portanto, ser comprados por você, consumidor. É uma ideia genial de publicidade. Ok? Então essa é a relação que se estabelece entre o texto publicitário da Bombril e a obra clássica de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa ou La Gioconda. Beleza? Atividade 2. Atividade 2 é bem legal, ó. Leia e analise os textos a seguir. Em seguida, responda as questões. São todas publicidades. Publicidades de hortaliças, de verduras, legumes, tá? Então, nós temos aqui, ó, na imagem 1, né, essa aqui, o pepino maluquinho. O mais levado da hortifruti. Depois da imagem 2, horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Né? Depois nós temos o chuchurek, de tão distante para a hortifruti. Depois nós temos a incrível rúcula, né? Na hortifruti ela ganhou superpoderes. Depois o último texto nós temos: ele voltou, mais maduro e ainda melhor. Jumbo. É o Jumbo 4 aqui, né? Muito bem. Essas imagens são todas publicidades de verduras, legumes, hortifrutis, fruta, né? Enfim. Olha o que pergunta lá então na letra A. Identifique os filmes, né, que cada peça publicitária, cada propaganda dessa aqui, né, faz referência. Então, a primeira delas faz referência ao filme Menino Maluquinho, que também é um livro do Ziraldo, ok? Eu não tenho ele PDF, senão eu disponibilizaria para vocês. Mas eu acho que eu já cheguei a ler e a gente já chegou a trabalhar o Menino Maluquinho em sala de aula. Senão eu estou confundindo com outra turma, viu? Sexto ano C. Mas vamos adiante. O segundo, Horta de Elite, né, trabalha com o quê? Opa, peraí. Analise a ponte das palavras. Tá, aqui, ó. O segundo trabalha com Tropa de Elite. O terceiro, que é esse aqui, ó, Chuchurek, trabalha com a animação Shrek, o desenho, né?
A quarta publicidade trabalha com o incrível Hulk, né? E a última publicidade trabalha com o filme Rambo, mais especificamente o Rambo 4, ok? Muito bem, se você não pegou, tá aqui, ó. Essas são as respostas. Confere aí com as respostas de vocês. Se tiver alguma dificuldade, me chama no Telegram ou no Conexão Escola. Por favor, terminem as atividades do PET 1, PET volume 1, porque o PET volume 2 está vindo aí pra gente mandar ver, tá? Porque vocês têm que terminar. Por que vocês têm que terminar essas atividades? Porque essas atividades, em tempos de pandemia, onde nós não estamos tendo aulas presenciais, a carga horária de vocês é cumprida através dessas atividades e dessas aulas que eu tenho tentado manter aqui com vocês pelo YouTube, né? Manter esse contato, esse relacionamento mais pessoal e social possível. Não é a mesma coisa que na sala de aula, mas a gente tenta com os recursos que a tecnologia nos dispõe. E por que vocês têm que fazer esse exercício e me enviar? Porque eu tenho que dar positivo para vocês numa documentação oficial da escola que vai dizer que vocês estão cumprindo a carga horária. Sem cumprir essa carga horária, não tem como passar de ano. Aí você fica de recuperação e pode, inclusive, ser reprovado. Reprovação existe. Então, cuidado com isso. Vamos fazer o trabalho direitinho para tudo dar certo no final. Muito bem. Retomando aqui. A letra B. Analise e aponte quais palavras foram alteradas da obra original, ou da obra que inspirou as publicidades. Então, na primeira obra, menino foi alterado para pepino. Na segunda, do Tropa de Elite, foi alterado para a palavra horta. Na terceira, que é o Shrek, foi alterado para Chuchurek. Chuchurek. Será que o Shrek come chuchu? Não sei. Na quarta, que é o incrível Hulk, foi alterado para rúcula. E na quinta, que é o Rambo, foi alterada para jambo. Ok? Muito fácil, muito fácil. Mas está dando para vocês perceberem as relações entre esses textos? Que relações são essas? Aquela que nós falamos no início da aula, né? Aqui você tem a propaganda do pepino, maluquinho, né, que retoma um texto infantil e gera humor. A mesma coisa aqui no 2, no 3, no 4 e no 5. São apropriações criativas para fazer publicidade. Quando você crescer, tiver sua profissão, se você resolver ser publicitário, você precisa desse olhar leitor de senso crítico, né, que é aquela teoria que eu passei no começo da aula, para você construir campanhas publicitárias tão criativas quanto essas, para você vender os seus produtos e ser um profissional de sucesso. Ok? Essa é a minha intenção. Você tenha bastante sucesso na sua vida. O seu sucesso é o meu sucesso. A sua felicidade é a minha felicidade. Ok? Letra C. Relacione a obra original, não gosto dessa palavra original, a obra inspiradora, né, com as imagens. Então, como é que fica essa aqui, ó? Todas as imagens foram alteradas para os produtos que estão sendo comercializados, mantendo certas características originais dos filmes, para que haja o quê? Comparações e reconhecimento das obras a que pretendem fazer referência. Ok? Muito bem. Então, repetindo aí, ó, todas as imagens foram alteradas para os produtos que estão sendo comercializados, mantendo certas características originais dos filmes para que haja comparações e reconhecimento das obras a que pretendem fazer referência. Sempre façam comparações. Quando você identificar um mínimo toque de intertextualidade, um mínimo toque de relação entre um texto e outro, comparem. Não é? O que eles têm de semelhança, de igual e de diferente? Não é? Qual a razão de um texto inspirar o outro? Enfim. Que aí você vai chegar a alguma... Seja um detetive, um leitor detetive. Ok? Muito bem.
Então essa foi a letra C. Letra D. Qual o efeito de sentido gerado por esses textos? Ora, gente, os textos se tornam o quê? Humorísticos, né? Faz rir, faz gargalhar. Que é a melhor maneira de conquistar o cliente do que trazer felicidade para ele, né? Um riso, uma gargalhada, traz o quê? Libera serotonina no cérebro e faz com que a pessoa esteja mais aberta a comprar, né? E o texto publicitário ele quer vender. Então os textos se tornam humorísticos, mas mantêm o seu caráter publicitário, né? De querer vender o produto. Muito bem. Agora na atividade 3, o que está pedindo aqui? Leia e analise os textos a seguir. Aí nós vamos entrar aqui num texto que foi retirado da primeira carta Coríntios 13, né, dos livros que compõem a Bíblia, a nossa Bíblia, né, no mundo ocidental, que diz o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Olha a importância que o texto está dando para o amor, né? O amor acaba se tornando o tema central do texto. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, e o amor vem sempre escrito com letra maiúscula, né? Nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, qual que é o tema central aqui? O amor. Primeiro fala o que o amor é, tudo que ele suporta, como ele se configura, depois fala tudo que ele não é, né? Então, esse é um texto da Bíblia, né? Uma coisa milenar, um texto milenar, de milênios. Se não me engano, ele foi escrito em 55 depois de Cristo. Olha aí, nós já estamos no ano de 2020, então ele tem mais de 2000 anos, ok? Depois nós temos aqui uma música da Legião Urbana, Renato Russo, chamada Monte Castelo. Eu não vou ler, eu vou querer que vocês escutem, tá? Por quê? Porque essa letra aqui, ó, ela é inspirada nesse texto bíblico. Nossa, mas uma música pode ser inspirada no texto bíblico? Sim. Tá? Então essa música estabelece uma relação com esse texto bíblico? Sim. E essa relação é uma relação de intertextualidade? Sim. De que tipo? Aí nós vamos ver a seguir, ok? Vamos prestar atenção primeiro no texto. Prestem atenção na letra, ok?
Muito bem. Esse texto está aqui, ok? Monte Castelo, Renato Russo, Legião Urbana. Ele se inspira aqui na Bíblia, primeira carta aos Coríntios 13, ok? Mas ele se inspira também num escritor português clássico chamado Luís Vaz de Camões, né, no seu soneto 11, se eu não me engano, 11º soneto de Camões. Mas professor, Monte Castelo, que é a música, se inspira na Bíblia. Então são dois textos que estabelecem uma relação de intertextualidade. Essa relação de intertextualidade admite a participação de um outro texto, como por exemplo o de Camões? Admite. Admite por quê? Porque olha só, a relação de intertextualidade, não é? Ela gera uma rede de relações. Então eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5 infinitos textos falando sobre uma mesma temática, se inspirando uns nos outros. Então, mas professor, o senhor falou que outro texto também inspira, não é, a música do Renato Russo. Sim. Vamos ver qual que é esse texto? Do Camões, que eu citei. Luís Vaz de Camões. Presta atenção nele. Depois você compara, vai dando pausas aí no vídeo e compara as partes que são citadas pelo Renato Russo na música do texto de Camões. Vocês vão ver agora. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha e se perder. É um sentir-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode o seu favor nos mortais corações conformidade, sendo assim tão contrário o mesmo amor? Profundo, né? Mas será que as relações intertextuais, ou seja, os diálogos que os textos estabelecem uns com os outros, termina por aí? Será que um texto, como por exemplo a música Monte Castelo, do Renato Russo, inspirada num texto bíblico, inspirada num texto clássico de Camões, não mantém relações com outros tipos de texto, como por exemplo a publicidade, como é o caso que nós já vimos em exercícios anteriores? Trouxe aqui para vocês um texto publicitário, é uma propaganda de televisão, que hoje se encontra no YouTube, é uma propaganda antiga, para vender perfume, o Boticário, né? Onde você tem uma citação, uma paráfrase, né? Portanto, uma relação de intertextualidade com todos esses textos vistos anteriormente. Perceberam como funciona essa rede? Essa rede aqui, ó, rede de relações que formam parte do contínuo redemoinho de transformações e referências intertextuais, de textos que geram outros textos no interminável processo de reciclagem, transformação e transmutação. Muito bem. Então vamos ver a propaganda
a publicidade do Boticário para ver se eu tenho razão ou se eu tô falando baboseira. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Contentamento descontente? É dor que desatina sem doer. Dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. Não querer mais que bem querer. Não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. Eu nunca contentar-se com a gente. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha se perder. Quê? Nada. Tá. O Boticário, o presente irresistível deste Natal. Amor. Perceberam? O menino, esse menino aqui, ele decora, né, o soneto de Camões para poder presentear a menina que ele gosta, que ele admira, com o perfume e com o poema. A menina não entende o poema, mas recebe o perfume. Isso, ela pergunta, quê? Né? E aí ele diz, toma o perfume. Isso nos mostra como a sociedade, né, atual deixou de lado esse olhar leitor, esse olhar crítico, deixou de lado alguns valores morais e colocou como primeira prioridade os valores materiais, né? Isso torna a gente cada vez menos humanos, não é? Enfim, não vou entrar nessa questão porque é complicado. Voltando aqui então aos textos da atividade 3, ok? Na correção. Leia e analise os textos a seguir. Então é o texto da Bíblia, 1 Coríntios 13, só conferir lá. É a música que eu passei para vocês, Monte Castelo, do Legião Urbana, né? E tem também o texto de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Depois vem as atividades. Descreva sobre o que trata o primeiro texto, aquele da Bíblia, ok? Muito fácil, gente. Olha aí a resposta. O texto descreve o quê? O amor. O amor em todas as suas formas, possibilidades e características, ok? Confiram aí com as respostas de vocês. Muito bem. Depois, a outra questão. Descreva o assunto ou o tema do segundo texto. Se tiver oportunidade, pesquise e escute a música. É só voltar o texto, esse vídeo, que você vai ouvir a música quantas vezes for necessário, né? Então, qual é o assunto do segundo texto? Também fala de amor. Então, o tema do primeiro texto e o tema do segundo texto são os mesmos. Então, eles se tocam a partir daí. Eles estabelecem um diálogo, uma conversa, um com o outro. Isso a gente chama de intertextualidade, tá? Um amor divino, puro, sem as máculas do pecado. Ok? Muito bem. Depois, pede o seguinte. Pesquise em várias fontes o ano de escrita de ambos os textos, né? Se você for ver, o mais antigo é o bíblico, né? O mais antigo é o bíblico. Eu pesquisei aqui o texto 1, que é o texto bíblico. A data provável é 55 depois de Cristo, né? Já o texto 2, que é uma canção do Legião Urbana, que é uma banda dos anos 80, né? Essa canção pertence ao álbum As Quatro Estações, é um álbum que foi lançado em 1989, né? E Camões está entre essas duas datas, entre 55 depois de Cristo
e entre 1989. Aí eu pergunto, qual é o mais criativo? Qual é o mais artístico? Qual é o mais literário? Quem se inspirou em quem? Né? De acordo com o escritor argentino Jorge Luis Borges, às vezes um texto que a gente escreve hoje, que bebe inspiração num texto anterior, atualiza aquele texto anterior e se torna mais criativo. Mas isso é muito complicado, né? Para falar aqui agora. Então, aponte, é o próximo exercício, aponte as similaridades, ou seja, as relações de igualdade existentes entre os dois textos. Olha lá, ó. Ambos têm o mesmo tema, né? Tratam do mesmo tema, que é o amor, né? Em todas as suas formas. Aqui eu estou falando do texto 1 da Bíblia e do texto 2 da música, tá? Se você for ver Camões, também é a mesma coisa. Apesar de ser muito mais poético, na minha opinião, do que os dois primeiros. Ok? Próxima questão. A quais gêneros textuais pertencem os dois textos? A Bíblia, né? E a música do Renato Russo. Muito bem. O texto 1 é uma carta, uma epístola, né? 1 Coríntios 13, uma epístola aos Coríntios, escrita em prosa poética, né? E o texto 2 faz parte da lírica, né? Que é a poesia, a letra de música feita para ser cantada, para ser interpretada, ok? Muito bem. Agora, complicado isso aqui, ó. Como se classifica a relação de intertextualidade criada pelo segundo texto? Ou seja, eu posso dizer que foi o segundo texto, esse aqui, Monte Castelo, que criou uma relação de intertextualidade com a Bíblia? Peraí, mas e o Camões que está entre os dois? Aquele da propaganda, e a propaganda que foi criada mais atualmente ainda. Como é que eu vou mapear essas relações no tempo linear e cronológico de um pensamento racional? É possível mapear essas relações? Complicado, né? Então, como se classifica a intertextualidade? A resposta que eu acho que o PET quer que você dê é essa aqui, ó. A música do Renato Russo, ela cria uma estilização, ou seja, cita-se parte do primeiro texto para que, reformulando-as criativamente, se crie uma nova obra, né? Assim como ele cita partes de um outro texto, que é o texto do Camões, ok? Então, vencida essa parte, nós vamos para o próximo exercício. Próximo exercício eu achei um pouco complicado a leitura aqui, pelo menos para mim, tá? Leia e analise o texto a seguir. Hino Nacional da Propaganda. Então, nós estamos entrando no gênero, falando de propaganda aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo marcar. Opa! Não consigo marcar. Bom, falando de propaganda aqui, ou seja, é um gênero publicitário, né? Hino Nacional da Publicidade. Então, num posto do Ipiranga, as margens plácidas, você vê um texto formado por diversos símbolos que são logomarcas, ou seja, que são marcas conceituadas, nacionais e internacionalmente falando, ok? E aí, vamos para o exercício. O que está pedindo aqui no exercício? Letra A. Esse texto te lembra de outro texto? Poxa, sim, né? Do hino nacional. Qual? Aí eu coloquei lá, o hino nacional. Ouviram do Ipiranga. Se você quiser ter acesso à letra completa do hino nacional, basta acessar o Google, né? Pai Google, responde tudo. E geralmente nos livros didáticos, né? Na contracapa, no fundo do livro, você tem lá o hino nacional, ok? A questão na letra B aqui, ó. Pesquise em várias fontes, né, o texto do hino nacional brasileiro. Então, Pai Google, Wikipedia,
enciclopédias, as contracapas de livros didáticos, tudo isso traz a letra do hino nacional brasileiro, não é? Que tem partes, né? Não é só a primeira parte, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, tem uma segunda parte também, que é menos conhecida. É bom você tomar um certo conhecimento, porque o hino é um símbolo nacional, né? De orgulho, né? Da pátria. Então, o exercício aqui da letra C. Analise ambos os textos. Aqui eu estou falando só do texto da Bíblia e da música do Renato Russo, que é o exercício do PET. Os outros dois que eu mostrei é só para ilustrar como a intertextualidade ela pode formar uma rede bem maior do que relação apenas entre dois textos. Pode ser entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre infinitos textos. Então, voltando aqui na letra C. Analise os dois textos e aponte as semelhanças e diferenças entre eles. Ou seja, a carta, né? Perdão, gente, já estamos num outro exercício. Analise os dois textos, ou seja, o hino nacional e esse outro texto aqui, que é o hino nacional da propaganda. Ok? Vamos ver o que acontece. O que acontece aqui. Ok? Então, na letra C, olha lá. A estrutura do hino nacional foi mantida. Ok? Foi mantida. Alterando-se apenas algumas palavras, não é, para marcas conhecidas nacionalmente, né, no intuito de gerar um texto publicitário. Ok? Muito bem. Letra C. Como se classifica a intertextualidade gerada por esse texto? Qual é a classificação? É uma paráfrase. O que é uma paráfrase? É aquela que tem um desvio mínimo da linguagem. Eu coloco marcas, não é? Mas mantenho ali a ordem temática, enfim, o ritmo, o som, a rima, tudo ali é mantido. Então eu tenho ali uma paráfrase. Ok? E letra E. Qual o efeito de sentido gerado por essa relação entre os dois textos ou intertextualidade? Então, a paráfrase, a resposta é essa aqui, ó. A paráfrase é a criação de um texto que já existe, no caso o hino nacional, mantendo a mesma ideia, porém utilizando outras palavras. É como se fosse um hino das marcas, né? No intuito de vender, de convencer o leitor a comprar ou de homenagear, né, os marqueteiros, os profissionais que criam textos publicitários. Muito bem. Vamos para o exercício 5. Atividade 5 da semana 3 e 4 do PET volume 1 de Comunicação e Linguagens. Sexto ano C. Presta atenção. Leia e analise o texto a seguir, então responda as questões. Contos de fadas para mulheres modernas. É um texto do Luiz Fernando Veríssimo, né? Que vai ser atualizado aqui. Contos de fadas são milhares que existem, né? Milhares. Que fazem parte lá daquele nosso imaginário coletivo, lembra? Que eu falei lá no começo da aula. Então, geralmente começa assim, ó. Era uma vez, numa terra muito distante. Vamos ler. Uma linda princesa, independente e cheia de autoestima, que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa.
Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe, e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco, e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre. Olha a reviravolta que dá. E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à sauté, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: eu, hein? Nem morta. Em vez de beijar, o que ela fez? Ela matou, cozinhou e comeu a rã. Né? Então vamos aos exercícios. Letra A. A princesa possui uma atitude típica das heroínas de contos de fadas, sim ou não? Explique o porquê. Ora, não. Por quê? Porque ela não beija o sapo, né? Ela não beija a rã. Letra B. Em um conto de fada clássico, qual seria o desfecho desse conto, dessa história? Né? A princesa beijaria o sapo e este se tornaria um lindo príncipe encantado. Os dois se casariam e viveriam felizes para sempre. Ok? Em um conto de fada clássico. Letra C. Qual o conceito de felizes para sempre para o príncipe? Qual era o conceito de felizes para sempre para o príncipe? Então, ter todas as suas vontades atendidas pela princesa, que se tornaria submissa. A mulher submissa aqui, ó. Então aqui nós temos a imagem da mulher que se submete ao homem, fazendo todas as suas vontades, né? Muito bem. Em sua opinião, letra D, qual o conceito de felicidade na visão da princesa? Aí vai ser diferente. Olha como muda o ponto de vista. A princesa ela tem como prioridade poder decidir por si própria o que ela gosta e como ela quer levar a sua vida. Ela mesma quer decidir a respeito da sua vida, sem ter um homem ali para ditar normas e regras. Ok? Letra E. Quais adjetivos são usados para definir a princesa? Esses adjetivos condizem com a atitude que ela toma no fim do conto? Justifique. Então, nós temos aqui duas respostas. Primeiro são os adjetivos. Ela é tida como linda, independente, cheia de autoestima. Depois, a justificativa. Condizem com a atitude que ela toma no fim do conto? Sim. Sim. Pois ela era uma mulher independente e empoderada, né? Sabia dos seus direitos, sabedora, melhor dizendo, dos seus direitos, enfim. Letra F. Como se classifica a intertextualidade gerada por esse texto? Que tipo de intertextualidade nós temos aí? A paródia, né? Por quê? Porque a paródia, ela corrói, né, toda a estrutura do texto inspirador e transforma ele, atualiza ele para gerar uma interpretação bem diferente da interpretação gerada pelo texto inspirador, ok? Então aqui nós temos a emancipação da mulher, né, com o feminismo. Letra G. O título do texto nos dá a ideia de que nos dá a ideia do que encontraremos nesse conto? Caso sim, explique qual a opinião da mulher moderna, segundo o texto, tá, gente? Então a resposta é esta. Sim, a mulher moderna, depois da Revolução Feminista, olha aí, Revolução Feminista, né? Agora luta por seus direitos e sabe que está em pé de igualdade com os homens. Traz uma noção de empoderamento feminino, o que quebra, né, a visão de mulher do lar, a doméstica, submissa. Ok? Depois, letra H.
Qual o dito popular que define melhor a ideia central, né, do conto de Luiz Fernando Veríssimo? Nós temos aqui várias possibilidades. A que melhor se encaixa é essa aqui, ó, letra C. Antes só do que mal acompanhada, né? E a atividade 6, pra gente finalizar, que esse vídeo já tá enorme. Leia a tirinha e responda. Apenas uma dica. A personagem Magali, do autor Maurício de Souza, é muito conhecida nos quadrinhos por ser gulosa e gostar de comer. Então, olha lá. Olá, garotinha. Dê-me um beijo e terá uma bela surpresa, aqui no primeiro quadrinho. Shuak! Aqui no segundo quadrinho. Um príncipe? Ah, pensei que você fosse se transformar num pipoqueiro, padeiro, etc. Então vamos ao exercício. Por que Magali ficou decepcionada com o que aconteceu, né, depois que ela deu o beijo no sapo, né? Ah, porque ela não tinha interesse algum em um príncipe, não. Mas sim em alguém que pudesse lhe oferecer o que ela gosta, o quê? Comida. Beleza? Muito bem. Letra B. Qual a relação entre essa tirinha e o texto Conto de Fadas para Mulheres Modernas, do Luiz Fernando Veríssimo? Estabelece alguma relação? Sim. A relação é essa aqui, ó. Os desejos das mulheres podem ser diferentes. Os desejos das mulheres podem ser diferentes, dependendo de suas prioridades na vida, e essas devem ser respeitadas. Ok? Muito bem. Atividade 7. Atividade 7 pede para que você leia e analise o texto a seguir e faça o que se pede. É um texto, é um poema, né, chamado Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. Olha lá, ó, João, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Carlos Drummond de Andrade. Essas respostas aqui vão ser pessoais, ok? Eu só vou poder conferir com vocês depois. Na letra A, pede para que você faça uma paráfrase, aquela que tem um desvio mínimo, né? E na letra B, peça que você faça uma paródia, para que você corroa o texto e transforme ele num texto humorístico. Mas aí é você que vai escrever. Olha lá, são respostas pessoais. E aí a gente termina a semana 3 e 4 do nosso PET volume 1. PET volume 2 vindo aí. Ok? Tem um erro aqui nesse PET, ele marca semana 2 e 3, mas na verdade é semana 3 e 4 aqui. PET volume 2 vindo aí. Mantenha os exercícios em dia. Confiram aí com as correções. Já envia tudo para o meu e-mail, né, que está disponível lá no Telegram. Qualquer dúvida é só conversar comigo pelo Telegram ou pelo Conexão Escola, que a gente esclarece essas dúvidas, ok? Eu vou ficando por aqui, porque essa aula já está imensa, ok? E é isso aí, sexto ano C. Um beijo para todos, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Fui!